comecei já pra gravar. Você tá ouvindo o ventilador ou não? Não, bora. Então E se beleza. tiver ventilador, vai assim mesmo. Cara, acho que é legal reforçar. Eu tenho falado para algumas pessoas que a gente tem gravado o podcast e propositalmente é dessa forma, né? Cara, da hora que dá, do jeito que dá, pelo software que dá. A gente tinha condições de fazer um negócio num estúdio animal, mas assim, se a gente tá fazendo um podcast que tem esse propósito, cara, nada mais justo do que também começar assim para demonstrar e depois a gente vai evoluindo, entendeu? Se tiver ventilador, se tiver TikTok, se tiver pedreiro, se alguém entrar na sala de reunião aqui, se alguém cair ali, tipo, beleza, entendeu? Isso aí, a gente tá fazendo, ó, estamos gravando já. Eu acho que até pode ser o começo desse episódio, essa intro aqui, esse disclaimer. Estamos gravando e aí, cara, ia gravar à tarde, grava de manhã, puta, consegue ajustar a agenda. Teve semana que não conseguiu gravar. E, cara, é isso, é o MVP do projeto, né? Cara, a gente montou uma ementa aqui e a gente montou uma ementa aqui, né? Do que a gente acha que era relevante falar nessa primeira temporada, né? E o assunto da vez é Unit Economics. Não era esse não, pô. E acho que a gente tem duas... Não era? Lógico que era. Não era. A gente não falou que ia falar do... que a gente ia falar do... Você falou, ó, vamos seguir, pá. Eu falei, pô, será que não seria legal a gente falar aqui do que fazer no primeiro ano da startup, né? Ou que se preocupar, ou que não fazer, algo desse tipo. Eu entendi... eu entendi que você tinha falado... Eu entendi alguma coisa tipo assim, olha... Essa lista aqui é uma lista boa pro nosso primeiro ano de podcast. Eu nem vi. Vai, então vamos, de novo. Isso daí é um bom assunto também, porque, cara, comunicação é foda, viu? Exato. Comunicação por texto, por WhatsApp e no trânsito, né? Então vamos lá. Voltando aqui, né? A gente montou uma ementa aqui, algumas sugestões de temas, né? E o tema escolhido dessa semana foi o que se preocupar no primeiro ano de vida de uma startup, né? E eu acho que o Rodrigo pode dar as impressões dele do primeiro ano de vida da Docket. E a gente está no primeiro ano de vida do Tintim aqui também. Eu acho que eu posso... a gente está finalizando o nosso primeiro ano aqui, né? Eu posso falar, acho que o que eu me preocupei aqui e o que eu acho que eu fiz certo, o que eu acho que eu fiz errado. Acho que o Rodrigo pode falar isso também. E aí, como é que foi o primeiro ano da Docket, Rodrigo? Eu tava pensando aqui enquanto você tava falando, eu acho que primeiro ano... Cara, assim, quando eu olho de trás pra frente, são 8 anos aqui na Docket já, né? Que parece muito mais. A gente fala que startup são anos de cachorro, né? Um ano são 7 anos. Então faz tanto tempo, mas, cara, a gente não sabia nada. Essa que é a verdade, assim, né? Eu adoraria saber o que eu sei 8 anos depois, naquele primeiro ano. A gente escreveu aqui, né? Se preocupar no primeiro ano de vida de uma startup. Tem que se preocupar, tem o que a gente deveria olhar, tem o que a gente não deveria fazer. Um negócio que eu aprendi muito ao longo dos anos e aprendi com pessoas muito experientes em construir empresas muito grandes que nós usamos no dia a dia aí, foi que, cara, meio que não existe o certo e errado, meio que não existe o que fazer, o que não fazer. Existe um negócio que se chama boas práticas, né? Então é um conjunto de recomendações, um conjunto de aprendizado, um conjunto de né, quase que um conjunto de sugestões que você deveria, né, aplicar aí para você aumentar suas chances de sucesso. Mas de novo, não tem muito certo e errado, porque assim, por mais que que exista uma similaridade, cada caso é um caso, cada time está começando de um jeito, num terreno, com um time fundador, com os parâmetros, né, se a gente fala de tecnologia aqui, de programação, os parâmetros recebidos ali na função, no método, eles são diferentes. Então, o processamento daquilo vai ser diferente e o output vai ser diferente. Mas existem, né, um conjunto de... acho que é a melhor forma. Existem boas práticas, né, em programação também, acho que existem boas práticas de desenvolvimento. Então, acho que é um pouco do que a gente quer falar aqui, né, hoje, assim. Agora, como foi o primeiro ano lá de Docket, a gente nem chamava Docket, né? No final do dia, quando eu contei algumas vezes a minha história aqui, a gente só queria empreender, cara. Eu, principalmente, assim, eu sempre soube que eu queria empreender, que eu queria montar um time de tecnologia, resolver um problema. Esbarrava em vendas, não sabia vender, mas eu queria alguma coisa algum problema para resolver.
Então, ali no caso, acho que o que foi importante ali do que eu considero importante hoje, até hoje, que a gente acertou na cagada, foi ter um founding team, né, um time fundador. Acho que isso é eu acho que, assim, é muito importante, né? Acho que às vezes existe não sei qual que é o tipo de pensamento, mas, vou sozinho, porque, cara, da- do- eu já tô tempo bastante aqui, conheço o fundador bastante, e a conclusão que eu chego é que, cara, você precisa de gente para te ajudar nessa jornada, né? Nem que seja para você poder conversar, mas assim, é difícil, né? E você precisa ter um time complementar, né? Então acho que isso a gente acertou bastante. Mas no nosso caso ali foi muito. A gente não sabia o que estava fazendo. Simplesmente a gente fez o que a gente está fazendo nesse podcast. Só que aqui a gente ligou a câmera, tá em cada dia tá em um lugar aqui, vamos começar e aí vai melhorando, que acho que essa é a parada. E lá também a gente falou, cara, qual que é o problema que tem para resolver aí, ó? Eu toco operação, eu toco empresa, eu toco tecnologia e vamos ver o que que dá, vamos aprender rápido, vamos se movimentar rápido, vamos fazer o melhor que a gente tem, nas condições que a gente tem. E, e aí foi, assim, cara. Então, eu não sei se no seu caso você já começou com uma, 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 um pensamento um pouco mais estruturado, se você deu uma estudada um pouco melhor. Hoje em dia também, alguns anos depois, tem mais conteúdo, né? Hoje tem bastante informação, né, sobre isso. Então, assim, se você for um pouco curioso, você já também, né, antecipa bastante erros que você cometeria nesse começo aí. Mas no nosso caso foi meio, cara, ele só começou, o mercado era muito imaturo, alguns dos VCs que investem na gente hoje nem existiam naquela época, então, assim, era tudo meio que mato, assim, era meio que novidade ainda. Mas e você? Cara, eu sou do time também da execução, sabe? Eu acho que eu tenho algumas experiências, não vou citar nomes aqui, né? Mas assim, de casos de startups, de fundadores de startups, assim, que eu convivi durante um tempo, que você vê claramente que a mentalidade não era de execução, sabe? Tinha um plano muito robusto, muito detalhado, só que, cara, startup é um ambiente de experimentação, né? O Tintim, eu identifiquei uma dor de mercado que era uma funcionalidade, assim, básico. Não era uma dor de construir uma empresa, sei lá, a RD, que, cara, tá nascendo um movimento de inbound no mundo e a gente vai capitanear a, a construção do movimento inbound aqui no Brasil, a gente vai educar o mercado, depois capturar esse mercado. Isso é uma tese robusta, assim, né? Pelo que eu entendo, assim, eu estou aqui vendo muito mais como não tava lá dentro, né, para saber se foi isso ou não. Pelo que eu vejo de entrevistas, era uma visão um pouco mais estruturada. Cara, vai vir uma onda de marketing aí, que é o marketing de permissão, assim, mais ou menos, e a gente vai tentar educar o mercado brasileiro e depois capturar esse valor, né? Eu não tive essa visão, assim, eu vi uma funcionalidade, eu falei, cara, tem uma galera aí que o cara tá comprando mídia pro WhatsApp, vendendo pra caramba no WhatsApp, eu tava conversando... olha que absurdo isso, eu tava conversando com um cara essa semana, o cara investe 300 mil reais por mês em mensagem de WhatsApp no Meta, e o cara não sabe qual que é o anúncio que tá performando melhor, ele não consegue medir. Então ele tá pilotando um apartamento por mês no escuro. E aí eu identifiquei essa dor lá um ano atrás e fiz um software para resolver essa dor. No meio do caminho que eu fui descobrindo outras dores, que eu fui descobrindo que esse era um dos problemas que o pequeno e médio negócio enfrenta, que a agência de marketing enfrenta, que atende esse pequeno e médio negócio. Então, assim, no meio do caminho eu fui descobrindo. E a mesma mentalidade que a sua, cara, eu preciso empreender. Eu vi uma palestra do Pedro Weingeber, se eu não me engano, que é o CEO da ACE, da aceleradora. E ele Esse cara falou, é muito cara, bom. ele é muito bom, ele tava falando assim, os motivos, né, para empreender. Tem gente que fala que, eu quero empreender porque eu não quero ter chefe, eu quero empreender porque eu não quero
mas eu não quero trabalhar das 8 às 18, eu quero empreender porque eu quero ter liberdade geográfica, eu quero empreender porque eu quero ganhar dinheiro. Ele listou uma série de motivos, né, que as pessoas dizem por que elas querem empreender. E aí ele falou, esses motivos, não lembro se foi exatamente o que ele falou, mas ele deu a entender o seguinte, esses motivos estão errados, na minha opinião. Você tem que querer, e qual que é o motivo certo que você tem que empreender? O motivo certo para empreender é pelo fato de você precisa empreender. Então é um negócio assim que você fala, eu não consigo ver a minha vida a não ser empreendendo, sabe? Eu não consigo me ver numa posição em que eu não esteja empreendendo. E aí quando eu acho que foi essa foi a primeira vez que eu consegui materializar o meu sentimento em relação ao empreendedorismo, tipo, que eu já ouvi de amigo meu falando assim, cara, você podia estar trabalhando para uma empresa gringa, programando, das 8 às 18, botando uma grana no bolso. Tem amigo meu que bota 50 pau por mês no bolso, porra, com, sei lá, metade da responsabilidade que eu tenho, sabe? Metade eu tô sendo generoso cara. aqui. Exato. Então, e por que eu não faço isso? É burrice, é burrice se você pensar simplesmente pelo lado funcional da coisa, é burrice, né? Porra, tá aqui ganhando menos, perdendo um puta custo de oportunidade. Por quê? Cara, porque eu não me vejo fazendo outra coisa, sabe? Então, na fase mais produtiva da sua vida. Isso é importante dizer. exato. Esse é um fator que a gente conversa muito entre os fundadores aqui, né? Que a gente geralmente vai empreender, fundador de startup que eu conheço, dessas maiores, tal, enfim. Não é uma galera de 18 a 25 anos, não, assim, é o cara que ele trabalhou um tempo aí no mercado corporativo, em mercado financeiro, em multinacional, e aí o cara vai empreender ali com uns 28, 30, até os... Assim, então o cara, ele tá na melhor fase, assim. Então isso também tem que ser falado, porque assim, cara, você se dedica, você se doa para a empresa que você tá construindo, e aí você tá olhando muito mais o longo prazo do que o imediato. Então, óbvio, assim, eu conheço gente que trabalhou no mercado financeiro em Nova York que tinha bônus de $1 milhão. Aí o cara fala assim, cara, eu vim pro Brasil para empreender e agora eu não ganho nada, eu tô muito pelo contrário, eu tô indo atrás de levantar capital para me financiar aqui, assim, entendeu? O que eu tinha eu já investi, eu guardei um pouco para fazer uma proteção de patrimônio, mas o cara tá olhando muito ali, então assim, o risco é muito alto, né? Então, e aí essa é a comparação, você tá comparando uma pessoa que, pô, tem um emprego, que trabalha pra gringa, que também passa estresse, todo mundo passa estresse, mas, cara, o nível de estresse de um empreendedor que tá skin in the game, que assim, que, porra, no final do dia tem uma folha, que às vezes ele nem sabe como vai pagar, que tem imposto, que tem cliente, que tem fornecedor, cara, é completamente diferente. Eu acredito que tem coisa que você só sente na vida passando, você não consegue, é a mesma coisa que eu falo assim, pô, é foda quando o cachorro morre, mas a pessoa nunca teve um cachorro, cara. Quando você tiver um cachorro, você vai ver qual que é a dor, né? Tipo assim, tô dando um exemplo. Eu concordo. E aí, voltando pro tema, né? Por que eu fiz essa tangente de falar do porquê que eu empreendo? Cara, o primeiro ano da minha empresa foi o quê? Eu quero empreender. Eu quero seguir empreendendo, né? Eu já tô na minha terceira empreitada, digamos assim, né? Se a gente tem uma terceira empreitada mais estruturada, né? Porque o tanto de coisa que eu já fiz na vida deve ter sido mais de umas 10. Mas teve a Codivance, que foi uma fábrica de software, que ela foi o que pagou minhas contas durante muito tempo, que começou muito mais como um freela e acabou se tornando um business um pouco mais estruturado. Mas nunca chegou assim a ser um business de fato, assim, quando eu olho hoje que eu falo, cara, tem que ter uma máquina comercial, uma máquina de sucesso, uma máquina administrativa, uma máquina de entrega. Eu não consegui criar isso na Codivance. A Python Pro foi onde a gente aprendeu de fato a fazer essas coisas, né? E quando eu falo aprendeu, é porque a gente fez tudo de errado, né? E aí veio a terceira empreitada, que é o Tintim. E aí, como já era o meu primeiro ano de empresa, eu já entendi algumas coisas mais básicas, né? Primeira delas, cara, não é a sua primeira ideia que vai ser a ideia vencedora, não é a sua primeira ideia que vai ser
não é a primeira coisa que você vai fazer que é o que você vai acertar de fato. Se for, ou você é um gênio, assim, absurdamente, ou você demorou muito para ir pro jogo. Porque você precisa experimentar muito no começo, né? Então, eu acho que o primeiro ponto é você ter a consciência que você precisa experimentar. Eu tava ouvindo um podcast essa semana do Lenny. Você, inclusive, me indicou a newsletter do Lenny uma vez. Sim, eu assino, é E muito bom. ele tava entrevistando o Eric Rice, o criador do Lean Startup, né? E ele tava falando, ele falou, pô, o pessoal fala muito de que o termo MVP é ruim porque é Minimum Viable Product, aí o pessoal confunde que não tem que ter qualidade, que tem que ser rápido, que... E ele fala, não, o produto não é ruim, as pessoas que entendem errado porque as pessoas no final do dia têm medo de errar. O Minimum Viable Product é o quê? É você fazer alguma coisa que você vai testar uma hipótese, você vai validar uma hipótese. Então você tem que criar um produto mínimo viável que valide aquela hipótese. Então, um primeiro ano de startup é validação de hipótese. E aí ele fala, pô, o cara demora 3 meses, 4 meses para fazer um MVP. Obviamente que vai muito do contexto, né? O que você quer testar, a hipótese que você testar. Às vezes, você está falando de Deep Tech, por exemplo, você precisa de anos. Quanto tempo não demorou a OpenAI para produzir o ChatGPT, alguma coisa assim? 5 Ainda anos. assim, é uma hipótese. 5 anos, é um MVP de 5 anos. Então, o tempo não é necessariamente uma variável fixa, né? Ele falou que só que acontece é que tem muita gente que consegue validar uma hipótese com 1 semana de trabalho e o cara valida com 3 meses. Por quê? Porque ele tem medo de fracassar. Quando, na verdade, você tem que entender que o fracasso, ele muito provavelmente vai ser combustível. Então, não necessariamente você tem que buscar o fracasso, mas você tem que buscar o acerto, sabendo que a chance de você acertar é mínima. E conforme você, com essas mínimas chances de acertar, você vai testar 1, 2, 3, 4, 5, até que vai chegar uma hora que você vai acertar uma na veia. Aí você fala, porra, aí dá um primeiro estirão. Aí você fala, beleza, agora a empresa está estabilizada. Não, você vai precisar continuar testando, porque você vai precisar começar a testar outras hipóteses. Aí você vai precisar testar canal de venda, você vai precisar testar a entrega do seu produto, se a entrega do seu produto vai ser com uma camada de serviço em cima ou vai ser completamente low touch, o produto vai se servir sozinho. Você vai ter que testar por onde como que você vai fazer o marketing, você vai colocar time de venda, você vai fazer um marketing que você vai atrair, você vai fazer um canal orgânico, vai atrair lead via SEO, vai atrair lead via tráfego pago. São vários pequenos testes que a sua vida que vão permear o seu primeiro ano de startup, né? Não só o primeiro, acho que eu imagino que vocês testam até hoje em dia, só que num contexto diferente de teste, né? Vocês com 8 anos aí, a gente com 1 ano aqui. Então, voltando, né? Como que foi o primeiro ano de startup do Tintim? Cara, eu acho que foi acima da média, se a gente for comparar. Por quê? Porque eu já sabia muita coisa. Eu era o meu cliente, eu já estava bastante inserido, eu já sabia. Isso era uma coisa que eu estava trabalhando na Python Pro e eu já sabia dessa dor, eu já resolvi essa dor para mim mesmo na Python Pro antes, então eu já estava olhando para esse mercado, então era aquele lance de, cara, se eu não estivesse fazendo nada hoje, eu faria isso, você entendeu? Que era um lance que eu estava enxergando fazia tempo, então quando surgiu a oportunidade, eu fui e acertei relativamente rápido essa primeira pernada, esse primeiro sprint de startup, né? Mas a gente já está enfrentando alguns outros problemas que beleza, já chegamos ali nos primeiros 100 mil de MRR, como que a gente continua evoluindo, como que a gente valida que a gente acertou ou não o Product Market Fit, ainda acho que a gente não acertou, ainda acho que a gente tem bastante coisa para aprender, mas o nosso primeiro ano foi assim. O que vocês acham, Rodrigo, que vocês fizeram de errado no primeiro ano, que você fala, puta, hoje eu não faria isso? Cara, interessante. Você tava falando aqui, aí de novo, né? O propósito desse podcast é, cara, assim, fazer no MVP. Pega pra fazer, a gente colocou o tema aqui e abriu a câmera e começa a gravar, né? Como se fosse uma conversa de bar mesmo. E aí você tava falando,
é engraçado, né? Porque é mais fresco, você tá quase que vivendo o primeiro ano, é muito recente. O meu, cara, foi o que eu falei, parece que foi em outra vida. E aí eu tava anotando aqui como eu faria hoje, né? Com o conhecimento que eu tenho, com o aprendizado, né? Com a bagagem, como que eu faria. Agora, respondendo a sua pergunta antes de falar como eu faria, eu acho que o que a gente não faria, o que a gente errou, eu acho que a gente não errou. O nosso primeiro ano foi muito bom, cara. Assim, a gente deu muita sorte, porque qual que era o ponto? O Flávio, meu sócio, ele tinha uma dor, que ele trabalhava numa construtora e a construtora precisava de documento para fazer aquisição de terreno, para fazer due diligence imobiliária, para rodar os processos dela. E pegar essa documentação no Brasil era trash, né? E esse é o problema que a gente resolve e resolve bem até hoje, né? Cada vez melhor. Agora a gente não é nem pegar documento, né? É utilizar os dados do documento para gerar inteligência e tomada de decisão. Mas aí eu e o Pedro e o Flávio, cara, é difícil no começo. Como que você vai pegar, mesmo que você tenha uma capacidade tecnológica muito alta, que você tenha um know-how muito bom e um poder de vendas muito forte, é difícil 3 pessoas construir um produto e vender para as maiores empresas do Brasil igual a gente faz hoje. Porque mesmo que você tenha a melhor solução, vender para um banco, vender para uma construtora, para uma indústria agro, para uma financeira, existem outras questões, né? Existem questões de segurança da informação, de compliance, de diligência, de LGPD. Então, você precisa de uma robustez também para você conseguir oferecer esse produto para esse cliente, para esse tipo de cliente, para você virar fornecedor desse tipo de cliente, né? Lá nos Estados Unidos é mais complexo ainda, né? Se você tem um SaaS, por exemplo, se não tiver lá no quadrante mágico do Gartner ou no não sei aonde, cara, o CIO, o CTO, o C-Level nem pode comprar isso e colocar dentro da empresa. Então eu tô falando isso aqui também para tangibilizar um pouco que, por mais que você saiba como resolver um problema, cara, existem algumas premissas que você vai precisar adicionar para você conseguir oferecer esse produto, esse serviço. E aí o nosso primeiro ano foi muito bom, porque aí a gente falou, como a gente começa? Então, ao invés de vender documento para essas empresas, vamos vender para pessoa física. Então, se o Moacir precisar de certidão de nascimento, porque ele perdeu a dele e precisa para renovar o passaporte, ia lá no nosso site, conseguia solicitar e a gente entregava. Quase que você precisa fazer uma compra de um documento online. E a gente entregava o documento na sua casa, você não tinha que ir no órgão público para obter esse documento. Então, existiam alguns sites, algumas empresas que faziam isso na época. Só que era muito ruim, cara. Usabilidade, a tecnologia, o design, era tudo ruim. Era bem ruim mesmo, assim. E a gente fez só um pouquinho melhor. Não é que a gente fez no Airbnb dos documentos. Não, a gente fez um negócio um pouquinho melhor. E aí esse primeiro ano foi muito bom. A gente faturou R$1 milhão nesse primeiro ano, deixando 10% de rentabilidade líquida, assim. E aí a gente foi contratando gente, a gente foi comprando notebook de segunda mão, era R$700 os notebooks que a gente comprava no Mercado Livre, esse tipo de coisa. Então, a gente não errou muito, cara, a gente deu sorte, talvez, assim. Mas é porque, o que acontece? A gente pegou a gente sabia o problema que a gente queria resolver, mas a gente sabia que a gente não tinha musculatura para resolver aquele problema, a gente diminuiu esse problema, né? Diminuiu o foco, falou, ao invés de atender empresa, vamos atender pessoa física. E aí a gente conseguiu surfar o primeiro ano. E aí, assim, cara, tem até um fundador que fala de ano, acho que é o Paulo Veras do 99. Ele conta, acho que é pegar o vídeo dele da Endeavor aí no YouTube, você vai ver. Ele vai falar assim, de ano par e ano ímpar, né? Aí tinha ano que era muito bom e tinha ano que era muito ruim. Tinha ano que era muito bom e tinha ano que era muito ruim. E a gente também, ao longo desses 8 anos... Então, assim, o primeiro ano foi muito bom. Aí não necessariamente, né, a jornada, às vezes as pessoas pensam que é um meteoro, um foguete subindo. Não, cara, a gente teve anos ruins, anos bons, anos ruins, anos bons. Mas a gente não errou. Eu não considero assim, óbvio, né? Mas partindo do pressuposto que eu falei que a gente não sabia muito bem o que estava fazendo, nunca tinha empreendido, nunca tinha trabalhado para si próprio, não tinha muito conteúdo, foi meio que na intuição, acho que foi um ano de sucesso e foi por sorte. Respondendo a sua pergunta. Mas, assim, se eu puder elucidar aqui como que eu imagino hoje, como que eu faria hoje, sei lá, numa eventual nova jornada daqui a alguns anos, ou se eu fosse conversar com alguém que quer começar hoje, assim, o que eu falaria, cara?
O que eu anotei aqui, né? Então eu falei, o que a gente acertou, eu acho que foi o time fundador. Na minha visão, é muito importante você ter um time fundador complementar. Então, no nosso caso, tinha uma pessoa que sabia do negócio, tinha uma pessoa que sabia de vendas, marketing, de como tocar uma empresa, né? Tipo, que é meio treta, né? Você tocar uma empresa, tem imposto, tem contabilidade, tem um monte de coisa, né? E assim, cara, startup é empresa de tecnologia e não existe, né? Acho que o Bill Gates falou isso. Tem empresas que vão estar na internet, empresas que não vão estar na internet, e no futuro vão ser empresas que são de tecnologia e empresas que não vão existir. Então, assim, precisa de alguém de tecnologia. Então, assim, time fundador é muito importante. Qual que é a fórmula do time fundador? Não tem, depende do problema que você vai resolver, né? Pode ser que às vezes você comece um time com 2 pessoas, com 3 pessoas, com 4. Mas é importante que, cara, que esse time fundador seja complementar, assim, né? Porque com o crescimento da companhia, você vai precisar... essas pessoas vão precisar capitanear, cara, grandes times, grandes iniciativas, e eles vão precisar ser complementares entre eles, assim. Então, você pode ser solo founder, só você pode, cara, não tem, de novo, boas práticas, não tem certo e errado. Mas eu gosto muito de ter alguém para trocar ideia, alguém que esteja na mesma frequência que você, que entende, alguém que seja um par, assim, né? Então, e, cara, é muito difícil você precisa entender desde o começo que é difícil você construir as coisas sozinho. Tudo bem que seja você e um monte de colaborador, mas se você tiver gente boa com você em partnership, cara, isso vai ajudar muito. Aí o segundo ponto, cara, se você tá falando de time fundador, aí quais são os valores que esse time de fundador comunga, né? E aí, assim, tem que ser, cara, muito parecido, mas assim, isso não pode convergir. Se uma pessoa acredita, vou dar um exemplo esdrúxulo, assim, se uma pessoa acredita que, pô, tem que ser 115% honesto e uma pessoa acha que pode dar uma rateada ali, porra, já vai dar merda, cara. Em algum momento vai dar merda, entendeu? Então, é importante entender esses valores ali. O que é importante para você, o que não é, e desses valores, o que a gente vai trazer como valores da empresa, que daí você linka com a cultura. O que é cultura? Cultura é quando vocês estiverem debaixo do mesmo teto ali, quais são os comportamentos aceitáveis, quais são os inaceitáveis, como que a gente, né, como que a gente interage pra gente, como a gente toma as decisões. Então, assim, eu pensaria em cultura e valores da empresa desde o primeiro dia. Isso eu gostaria de saber muito, assim, cara. É a coisa que eu mais gostaria de saber. Porque isso te ajuda a contratar, isso te ajuda a promover, isso te ajuda a desligar pessoas, né? Isso te ajuda a ter... É igual um time, cara, né? Sei lá. E tudo tem cultura, né? Tipo assim, porra, qual que é a cultura da Gaviões, da Fiel, do time do... Mano, tem uma cultura lá, né? Tem o que os caras aceitam, o que os caras aceitam, o que pode, o que não pode, o que eles fazem em determinada situação, o que não faz. Isso ajuda muito a escalar e a perpetuar e passar pelos desafios e pelas vitórias, assim. Então, eu gostaria de saber muito disso, assim, cara. Eu começaria, né? Então, beleza, o Rodrigo saiu daqui 10 anos, vai começar outra startup, cara. Com o que eu vou me unir aqui de founding team? E, cara, qual vai ser a cultura, né, que a gente vai imprimir nessa empresa aqui, né? E quais são os alicerces, que são os valores? Isso daqui eu acho que muda o jogo, assim. Porque se você não tiver isso, você meio que não tem uma base, entendeu? E aí depois vem muito do que você falou, cara. Não, depois tem muito do que você falou, daí a gente falou nos outros episódios. Cara, aí é problema. Que problema que a gente vai resolver? E aí, a gente falou de cultura e valores, isso linka no propósito. Né? Qual que é o propósito? Por que essa empresa nova vai existir? Né? Qual que é o propósito? Qual que é a missão que essa empresa tem? Qual que é a missão da Docket aqui? Cara, é acabar com a burocracia no Brasil. É por isso que a gente existe, é por isso que a gente roda nesses termos de cultura e valores, é por isso que a gente tem esse time de fundador, esse time de investidor, esse time de executivo, esse time de colaborador. É pra acabar e diminuir com essa porra da burocracia, né? Então, isso é muito importante. Depois tem a visão, né, cara, com nossos produtos, nossas soluções, como que é o mundo, né? Como que é o mundo depois do que a gente tá entregando isso para o mercado. E aí isso, né, linka com problema e produto. Então, que problema a gente escolheu resolver, né? E aí depois tem a questão do produto, cara. E o produto é um ser vivo maravilhoso. Pega o iPhone, cara. É um negócio que não para nunca de evoluir. O mundo vai evoluir, esse produto vai evoluir, ele vai se adequando ao problema, né, que você escolheu resolver.
E aí, assim, para finalizar, então assim, né, time fundador, cultura, valores, né, propósito, problema, né, qual problema você escolheu resolver, que produto que você vai, né, trabalhar até achar o market fit, e depois tem uma questão de grana, né, cara? Ou como você, que a gente falou também, né, a gente vai começar essa empresa com funding ou sem funding, né? Vai ser o bootstrap ou vai ser bootstrap ou vai ser VC-backed, né? E aí, cara, tem uma questão muito forte da minha visão de ter esse produto, mas de vendas e go-to-market, né? Como você traz grana para você se autofinanciar, né? Para você também, eu acho que assim, você vender seu produto é um indicador muito forte de product market fit, né? Que é a adequação do produto ao mercado. Ou ter essa tomada de decisão, não, se vai começar com funding de quem vai ser, se vai ser de anjo, se vai ser do próprio fundador, se vai ser empréstimo. Então, essa questão de vendas, go-to-market, funding, né, investimento, ela é muito importante. Então, assim, se eu tivesse que falar hoje como eu pensaria, seria muito em cima desse negócio que eu acabei de rabiscar aqui na Sulfite e tô verbalizando aqui. Acho que isso daqui é o principal, assim, para mim. São vários pontos, eu vou comentar cada um deles, primeiro sobre a visão de programador e depois sobre a visão de quem passou por alguns caminhos aí também. Primeiro que, quando eu era programador, e eu olhava esse papo de... Quando eu era programador, assim, em questão de cargo, né? Que programar eu programo até hoje ainda. Quando eu era programador, eu olhava esse papo de cultura, de valores, missão, valor, missão, visão e valor, propósito, e eu achava isso uma bullshitagem, assim, tremenda. Eu falava, putz, isso daí é papinho pros caras fazer a gente trabalhar mais, os caras, sei lá, eu tô num site de aposta aqui, sei lá, tô dando um exemplo esdrúxulo, né? Eu trabalho num site de aposta e a missão é levar a diversão para o brasileiro, tá ligado? E aí o cara tá se acabando em aposta lá, tá vendendo a casa porque tá viciado em aposta. Eu olhava dessa forma... eu olhava dessa forma caricata e esdrúxula, né? Então, mas aí, existe isso. Rapidão, mas isso é muito, eu também acho isso. E é muito louco isso, mas, por exemplo, porque tem que estar tem que ter uma verdade dessa parte. Então, o propósito e essa missão aí que você falou, pode ser, só que onde fode com isso daí? Nos seus valores, cara. Então, se o seu valor, ele não conecta com o valor da companhia, já era. Pode ser a missão mais bonita, mais humanitária, mais... Cara, então, e é isso. Você vai... Tem gente que quer trabalhar na Docket que poderia estar trabalhando, sei lá, cara, no Google, entendeu? Mas o cara tá aqui porque ele gosta dessa missão. Ele quer resolver esse problema, ele quer ajudar, ele sente prazer. Agora, se você trabalha num site de pornografia, se você trabalha num site de aposta que você acha que prejudica outras pessoas, cara, não vai funcionar, entendeu? Por isso que é importante, por isso que eu falei dos valores aqui. Mas é esse justamente o ponto. Eu sempre, todas as vezes na minha carreira que eu achava que isso era bullshit, era porque, na verdade, havia uma inconsistência na missão, visão e valor. Porque se eu olhar e falava assim, vou ficar citando nomes, obviamente, né? Mas já aconteceu de eu olhar e falar assim, cara, a forma como se trabalha no dia a dia dessa empresa que eu estou trabalhando não conversa absolutamente em nada com esse propósito que eles estão propagandeando. Você entendeu? Então, sim. O que, quando eu, na minha cabeça binária de programador, que tende a ser binária mesmo, e jovem também, né? O jovem também é bastante binário, eu era bem mais novo, sei lá, 10 anos atrás, isso. Eu olhava e falava assim, isso daí é besteira, esse negócio de visão, de propósito é besteira. E aí depois, quando eu fui tendo outras experiências, e principalmente empreendendo, primeiro que eu comecei a perceber, na Python Pro, por exemplo, a gente cometeu um erro base, que foi, a gente não tinha um time complementar. Tanto eu como o Renzo éramos pessoas técnicas. Eu me aventurei aí para o marketing
mas eu tava aprendendo. Então, tipo assim, eu era um programador sênior e um marqueteiro júnior, e eu estava numa missão de liderar uma área de marketing e aprender marketing ao mesmo tempo. Então, isso eu enxergo que foi um erro hoje, que a gente já não cometeu no Tintim. O Tintim já tem um time fundador bem distribuído. A gente tem um cara de operações, a gente tem um cara de tecnologia, a única coisa que falta aqui ainda, que eu sinto, é que eu toco produto e marketing, e não tem como fazer os dois bem feito. São 2 jobs full time, e aí um dos pratos acaba sempre caindo, né? Mas a gente tá resolvendo isso, e pro começo foi bom, assim, eu consegui levar as duas coisas, porque eu já conhecia bastante o mercado e tal, enfim. Mas voltando no lance a gente cometeu esse erro, mas a gente acertou nos valores. Os meus valores, junto com os valores do Renzo, eram valores muito parecidos, para não dizer praticamente iguais, assim, sabe? E aí, qual que é o produto disso, né? O produto é que a gente conseguiu tocar uma empresa que teve um faturamento relevante durante 3 anos. A gente faturou mais de 3 milhões de reais nesses 3 anos. A gente conseguiu formar muita gente, muitos programadores. A gente colocou muito programador no mercado. A gente ganhou algum dinheiro. A gente conquistou uma puta experiência, né? Ambos. Mas, principalmente, a gente encerrou a nossa sociedade, a gente continua o mesmo nível de amigo. Por quê? Porque a sociedade foi uma consequência de uma comungação dos mesmos valores, né? E esse lance de valor é engraçado, porque a gente foi montando ali o nosso time ao longo dos anos, né? E a gente tende a contratar pessoas que se parecem com a gente, né? Tanto em valores mais de base, assim, como em questões do dia a dia, até modo de jeito de trabalhar, jeito de fazer as coisas, né? E a gente foi indo muito no feeling, né? A gente montou o nosso time, a gente acabou desfazendo o time depois, quando a gente encerrou a Python Pro, a Dev Pro do jeito que ela era. Comecei o Tintim. O nosso head de operações trabalhava com a gente na Python Pro, então, ou seja, a gente já comungava de valores também. É um amigo meu pessoal, inclusive, que é amigo meu de anos de escola. Trabalha. Um dos nossos valores aqui é trabalho duro, é trabalho, tipo assim, é faca na caveira. Todo mundo era faca na caveira. O Ronaldo, que é o nosso CTO, mesma coisa também. Trabalhou comigo muito tempo, a gente já comunga dos meus valores há muito tempo. E apareceu um investidor anjo aí no meio do caminho que, sem querer, e eu não acredito que sem querer, é muito mais, tipo assim, de você ir conversando e vendo que os valores batem, que trouxe também, ele entrou investindo porque os valores batiam, não foi os valores baterem que fez ele investir, mas os valores baterem fez tomar uma decisão positiva na hora de fazer o investimento, né? E ele trouxe o nosso head comercial, que os valores batem também. Beleza, montamos ali o nosso time de 4, 5 pessoas, fomos pro mercado. Na hora de contratar, a gente começou a crescer, a gente cresceu rápido nesse começo, né? Já precisava contratar gente. Acho que de umas 5, 6 pessoas que a gente contratou aí no meio do caminho, 4 trabalhavam com a gente, 3 trabalhavam com a gente na Python Pro antes. Então, ou seja, os valores seguem comungando, e outras 2 já trabalharam com algumas outras pessoas que estão aqui no nosso time. Então, ou seja, é basicamente meio que um time que já se conhece. E por que escolhe trabalhar junto de novo? Por causa dos valores. Porque porque você... esse cara é muito bom, mas ele é um cuzão. Você não quer trabalhar com o cara de novo. Mesmo que ele seja muito bom... Não vai funcionar. O máximo não vai funcionar no longo prazo. Não vai funcionar. Exato. O máximo que vai acontecer é você trazer o cara pra resolver um problema específico e sabendo, tipo assim, puta, eu preciso do cara, dói, sabe? Tipo, puta, vamos precisar contratar o cara, você entendeu? Então, no longo prazo não vai funcionar. Então, eu como programador um pouco mais maduro e já como empreendedor, muito mais empreendedor e muito menos programador hoje em dia, eu olho e falo assim, cara, esse lance de valor, de propósito, o propósito é uma outra coisa, né? Mas o lance do valor
ele é importante e ele tem que ser bem feito, assim, tipo assim, não, se você cai no papo da consultoria que não, a sua empresa tem que ter missão, visão, valor, e aí você senta e cria isso, valor não se cria, cultura não se cria, cultura se emerge e cultura, o máximo que você pode fazer com a cultura é reforçar essa cultura através de ritos, enfim, de formas, né, de você conseguir reforçar essa cultura, mas ela não se cria, você já possui essa cultura dentro de si, o que você precisa fazer é encontrar outras pessoas que comunguem dessa cultura e desses valores. O lance do propósito, pelo que eu entendi, vocês nasceram com um propósito já bastante forte, assim, que era, cara, vamos resolver a burocracia, vamos desburocratizar o Brasil. Eu imagino que vocês devam ter trabalhado bastante para chegar nessa frase, né, para conseguir tangibilizar, Sim. mas esse propósito já existia dentro de vocês. Aqui no nosso caso, a gente ainda não tem esse propósito tão bem definido no sentido de definição mesmo, né? Tipo, a gente nunca parou para fazer esse exercício, mas é claro, assim, é muito claro o tesão que todo mundo tem aqui dentro do Tintim de fazer a galera vender, sabe? Tipo assim, de virar e falar assim, meu, você tem que fazer isso pra vender, você tem que... E o Tintim, ele resolve um problema de vendas, né? É o cara que tá vendendo e que não consegue otimizar as vendas dele porque ele não tem dado, ele não tem informação sobre aquilo. É muito claro o quanto que a gente senta e, putz, ó, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, a gente dá consultoria várias e várias vezes. O time de atendimento faz call com trial, assim, pra vocês terem uma noção. Eu briguei com os caras outro dia, inclusive, eu falei, mano, vocês não podem fazer call com trial no nível que a gente já tá aqui, porque a gente tá com recurso limitado e tal. Puta, não, mas o cara, eu queria ajudar os caras lá, que eles estavam com problema, assim. E aí você fala, porra, por quê? Porque a pessoa tem o tesão de ajudar o cara a vender, você entendeu? Então, esse lance do propósito, se você trouxer um cara que tá olhando só a grana, por exemplo, não vai dar certo também no longo prazo, você entendeu? Tem que ter um... Que entra no que eu falei no começo do episódio, que é o quê? Por que você empreende? Porque precisa. Porque eu preciso empreender. Um dos meus propósitos é empreender e acho que o empreendimento passa também por ajudar o outro, né? Você não vai empreender para si mesmo. Eu acho difícil. Partindo da premissa que empreender é resolver problema, tem que ter essa visão com o outro, né? Então, eu acho que sobre Founding Team, a gente acertou agora no Tintim também. A gente tinha um cara de operações, muito bom de operação. A gente tinha eu que estava com uma visão de produto ali boa também, uma visão de marketing boa. A gente tinha o Ronaldo com uma visão técnica muito boa. Depois veio o Júnior tocando a área de vendas ali, que ajudou bastante também. Então, assim, a gente acertou e isso fez a gente crescer rápido. E eu acho que um ponto em comum que eu vejo aqui nas duas trajetórias é que vendeu muito logo no primeiro ano. E eu vejo que a gente sofreu um pouco por ter vendido muito, porque fazer produto, fazer software, não é um produto, não é um curso, por exemplo, que as aulas estão gravadas lá e você vende, e se você vender 1000 ou se você vender 10, não vai mudar nada porque o produto já está pronto. Software é um negócio que ele vai se construindo ao longo do caminho e precisa de tempo. Nesse podcast que eu estava ouvindo do Eric Rice com o Lenny, ele fala, cara, produto demora tempo para fazer. Você precisa aprender com o seu usuário, você precisa iterar com o seu usuário. E vender muito, às vezes acaba criando um descompasso ali do tanto de cliente que entra, com tanto de produto com roadmap sendo entregue, né? Mas eu acho que o saldo é positivo, muito mais positivo do que negativo. Por quê? Porque quanto mais você vende, mais rápido você aprende. Você tá tendo... O aprendizado, né, o empreendimento em tecnologia, e eu acho que qualquer outro empreendimento hoje em dia, ele é um lance de tentativa e erro, é um método científico ali que você vai elaborando hipóteses e executando essas hipóteses e aprendendo, executando os testes, né, para validar essas hipóteses e aprendendo e fazendo novos testes, né. Quando você vende muito no começo, você atinge relevância estatística, né, para poder fazer um teste. Cara, eu não tô testando isso com
3 pessoas, com 5 pessoas, tô testando isso com 100 pessoas, com 200 pessoas. Então isso traz mais robustez para a informação que você levanta. E traz caixa também, você entendeu? A gente estava aqui a gente tá numa situação hoje, pô, eu tenho família, eu tenho filho, os meus sócios têm família, os meus sócios têm filhos, ou têm filhos ou estão com filhos a caminho. Cara, não é mais moleque de 2 anos que vai comer, de 20 anos que vai comer miojo e viver com 2, 3 mil reais por mês. Não tem como, entendeu? Então, vender traz mais esse ponto positivo, que é botar dinheiro no caixa, inclusive para você bancar o seu estilo de vida, e também para você ter opcionalidade, né? De, cara, eu só consigo crescer se eu tiver dinheiro dos outros. É mais arriscado ainda. Você tá pegando um ambiente completamente de risco e trazendo mais risco para ele ainda, porque você... Eu tava conversando com um amigo meu, falei, cara, não sei se eu vou levantar dinheiro ou não, tal. Aí um amigo meu falou, cara, você não tá no momento de levantar dinheiro agora. Por quê? Porque a sua operação ainda não tá minimamente estruturada, você tá muito dentro da operação, e levantar dinheiro é um outro full-time job, praticamente. Que você vai precisar conversar com investidores, vai precisar fazer apresentação, é outro trabalho. Então, ou seja, é mais um risco que você está trazendo, que pode ser mitigado, né, que pode ser amenizado esse risco se você vende. Porque a melhor forma de validar, a melhor forma de você validar a sua hipótese, validar a sua ideia, é alguém tirar a carteira do bolso, abrir a carteira, tirar o dinheiro da carteira dele e colocar na sua carteira. Essa é a maior validação. Então eu acho que o que eu faria no primeiro ano, que é o que eu fiz nesse primeiro ano, né? É vender. Vender, assim, vender o mais rápido possível, aumentar o volume. Ah, mas o churn vai ficar alto, mas a gente não vai conseguir entregar. Cara, isso é um problema para depois. Isso é um problema pro Moacir de amanhã. O Moacir de hoje, ele precisa vender pra caramba, para poder botar dinheiro em caixa e para poder, principalmente, aprender. E aí, aprendendo, você vai construir um produto melhor e esse produto, eventualmente, você vai encontrar aí o seu Product Market Fit. O que você acha? Faz sentido? Cara, eu deixei você falar bastante aqui, eu tava, assim, como a gente falou aqui, né, eu já tô um pouco mais distante, parece que foi em outra vida que eu vivi o primeiro ano, eu queria entender essa sua síntese aí, esse seu como que fala, né, a sua visão aí desse primeiro ano, cara, e acho que você falou coisas muito inteligentes, assim, coisas que todas que eu acredito, assim, acho que você dá uma aula, né, de primeiro ano aí, e acho que trouxe exemplos para explicar, para tangibilizar, para elucidar, né, então, assim, eu concordo, cara, concordo bastante, e acho que isso também conecta com o nosso propósito aqui, né, de também desmistificar, né? Acho que hoje em dia a internet, cara, se vende muita pílula mágica, o sucesso do dia pra noite. Cara, não existe assim, é difícil mesmo, vai ter que trabalhar. Gostei de saber que um dos seus valores aí é trabalho duro. E é muito louco, né? Porque se você tem um sócio ou tem alguém que no time que não comunga disso, que o cara acha que a vida tem que ser meio easy going, não tem certo e errado, tá? A gente não tá aqui pra falar o que é certo e o que é errado, mas assim, enquanto a gente estiver debaixo desse teto aqui, né, dessa empresa, resolvendo esse problema, cara, é assim. É a mesma coisa que o cara chegou, eu falei da Gaviões da Fiel. Eu gosto de exemplo de torcida, de time de futebol, porque são culturas fortes, assim. Não adianta o cara chegar lá na Gaviões e falar assim, não, eu acho que a gente deveria ser menos assim, assim, assado. O cara vai falar assim, cara, é você que tem que se adaptar ao todo aqui, não o todo que tem que se adaptar a você. Isso acontece muito. E aí, se você também não declara qual que é a cultura, e você não é intencional na cultura, alguma cultura vai existir. E aí, se você, né, age de forma passiva nisso daí, cara, daqui a pouco você vai ver que você perdeu o controle para você voltar, para você reorganizar. É bem doloroso. Então, eu gosto muito disso. Assim. Agora, um negócio que a gente falou, eu também pensei nisso. Falei, puta, propósito, né? Cara, porque sabe qual que é a parada, velho? No final do dia que eu racionalizei, é que antigamente a gente não criava identificação com as empresas mesmo. Primeiro que tem uma coisa aqui do Brasil que, cara, trabalhar é chato, trabalhar é uma merda, trabalhar eu tô perdendo minha vida, eu quero ganhar na Mega Sena, eu quero me aposentar, ir pra praia, né? Mas acho que a gente tem toda uma geração boa
há uns anos atrás, que não, cara, que o cara tá preocupado em fazer, em mudar o mundo, assim, né? Tipo, porra, ou melhorar um pouco do ambiente que a gente vive, esse tipo de coisa. Então, antigamente, né, cara, assim, vamos lá, antigamente eu tentava cancelar uma TV a cabo, meu Deus, assim, você tinha que guardar o final de semana inteiro pra conseguir fazer isso. A experiência era muito ruim, e você não tinha muita opção, e você ficava meio impotente, né? Então, assim, aí imagina você ir trabalhar pra essa própria empresa, porra, aí é óbvio que você não vai se identificar, né, cara? Agora, o que aconteceu na minha visão, com esse investimento massivo de venture capital, sei lá, a Kazek, por exemplo, cara, investe, né, que são os fundadores do Mercado Livre, sei lá, um dos maiores fundos aqui da região, cara, investiu muito na tese de, porra, não, a gente vai colocar investimento financeiro e tecnológico aqui para resolver os problemas da região, cara, né? Então, quando investe lá no quinto andar, porra, aluguel, tá melhorando a forma como as pessoas alugam, como as pessoas compram e vendem imóveis, contabilidade, contabilizei, né, tipo, de Gympass, como você, pô, interage melhor com a academia, a própria Docket, né, cara, como que a gente faz negócios aqui no Brasil, né, sem burocracia, né, o que é a Docket ajuda? Ajuda em processo que provavelmente você já passou, financiamento imobiliário, aquisição de alguma coisa. Pô, a gente ajuda a instalar torre de celular ao redor do Brasil, assim, tipo, porra, ajuda a levar malhas de telefonia móvel, assim, para lugares que antes não existiam. Então, quando a pessoa fala assim, cara, eu tô ajudando as pessoas, ao invés de conseguir um financiamento em 60 dias, conseguir em 3, e aí ela vai conversar com essa pessoa que teve essa experiência boa, porra, a pessoa sente um sentimento de preenchimento que ela quer, né? Então, assim, é isso que é o propósito, assim. E a gente confunde, né? Às vezes, o negócio parece que é um negócio que eu vim pra terra. Não é, cara. É um problema que você escolheu resolver, que você se identifica, que você faz isso com pessoas que você comunga os valores. É tirar um pouco da utopia envolvida nisso, né? E aí é um pouco do que eu acredito de propósito. Cara, qual que é o meu propósito aqui na Terra? Cara, se você não sabe o seu propósito, possivelmente você não tem uma chamada do seu coração. Então escolha o seu propósito. Escolha, meu propósito é ganhar dinheiro, meu propósito é morar fora, meu propósito é casa. Sei lá, escolhe um propósito e trabalha duro para você encontrar ele. Provavelmente nessa caminhada, o seu coração vai falar com você, ou algo que você acredita aí, e você vai descobrir qual que é, por que você tá aqui, e aí você vai trabalhar e acordar todo dia e estar mais motivado sobre isso, assim. Mas propósito não é, ai meu Deus, eu nasci e não sei o que fazer. Não, escolhe alguma coisa, escolhe, cara. Porque senão você vai passar aqui nessas suas existências, só vai vagar na Terra, né? Tipo, né? E aí volta o que a gente falou também lá do Alice no País das Maravilhas. Se você não sabe para onde você quer ir, né? Qualquer caminho serve. Então, acho que é um pouco da minha visão aí. E eu acho com o que você falou. E esse lance de proposta é engraçado também, porque bate um pouco com o que a gente fez aqui no Tintim. Cara, tem muita coisa, tem muito furo ainda na tese do Tintim, né? Do que eu quero construir com o Tintim, do que a gente quer construir aqui no Tintim. Só que vai com o furo mesmo, você entendeu? Por quê? Porque essas coisas, elas emergem, esses insights, cara, a gente não sabia, a gente não conhecia o mercado de agência tão bem, cara, como a gente conhece agora. Exato, se a gente não tivesse lançado o produto. Então, no começo era uma funcionalidade, depois você começa a perceber, cara, essa dor aqui, ela dói, mas tem uma dor ali que dói mais ainda. Cara, como que isso conecta com o que a gente pode fazer? A gente pode ajudar também nessa dor? E aí você vai... É um processo que não é de fora para dentro, é um processo que é de dentro para fora. E isso vale pro propósito também. São raríssimas as pessoas que você vira... com 6 anos de idade, o cara fala, não, eu quero ser médico. E aí, se o cara faz 20 anos, mesmo, passa na faculdade de medicina... É raríssimo. A grande maioria das pessoas não sabem o que elas querem. Eu ainda não sei o que eu quero da vida pra caramba. E o que eu quero da vida hoje pode mudar em relação ao que eu quero da vida amanhã, sabe? Porra, a minha vida eu achava que eu conhecia tudo da vida, aí eu tive um filho e
minha percepção de mundo mudou completamente, assim, sabe? Então, eu acho que é muito mais um lance de você... Olha que doido isso. A gente tá aqui na semana do RD Summit, né? E hoje é sexta-feira, a gente tá gravando numa sexta-feira. E eu escrevi há um tempo atrás falando... Aliás, eu ouvi um podcast do cara falando que você precisa se abrir às oportunidades, né? Então, cara, você tá sentado no seu escritório, a chance de você não conhecer ninguém é praticamente 100%. Você vai num RD Summit da vida, num evento, a chance de você não conhecer ninguém, ela ainda existe. Você pode chegar lá e não conhecer ninguém e voltar para casa. Mas ela diminui drasticamente e aumenta a chance de você conhecer alguém, né? Enfim, para conhecer pessoa, fazer networking, né? Enfim. E aí, cara, pauleira aqui a semana inteira. Eu tô aqui. Cara, Black Friday vai acontecer, a gente com um monte de problema. E aí eu só vou um dia no RD Summit porque eu preciso ir e tal, aproveitar que é aqui do lado. Aí semana passada um amigo meu me ligou e falou, cara, você quer o ingresso? Eu falei, cara, quero. Aí beleza, ele me deu os 3 dias. Eu falei, então eu vou 2 só, né? Então eu vou no primeiro e no segundo. Aí hoje eu falei, sexta-feira eu não vou, porque eu tenho um monte de coisa pra fazer. Aí eu fui fazer o post da manhã aqui. O post falava, o post que eu escrevi, né? Só que eu tinha escrito há algum tempo atrás, estava programado, só precisava postar. O post estava escrito exatamente sobre serendipidade, que é o que? São os felizes acasos da vida, né? E eu estava falando naquele post para mim mesmo, acabei recebendo o recado do Moacir no passado, de cara, se você tiver sentado dentro de casa, se você tiver sentado dentro do escritório, a chance de acontecer alguma coisa diferente é muito pequena. Então sai do escritório e vai correr risco, vai se expor às possibilidades, né? E eu olhei e falei assim, Sai de quer casa, saber, cara, né? eu vou, Às vezes... eu estou recebendo um recado do universo aqui, que eu ia um dia só, aí vem o primeiro recado do universo foi meu amigo me oferecendo o ingresso de 3 dias, o segundo recado do universo foi essa mensagem que eu acabei de receber de mim mesmo, aí eu liguei pro Rodrigo e falei, mano, vamos antecipar a gravação, que eu vou dar um pulo lá agora à tarde e tal, porque é isso, você tem que se expor no fim do dia, né, então tentando conectar os assuntos aqui, né, acho que a gente também já para pegar o caminho da roça aqui, eu acho que o que você tem que fazer num primeiro ano de startup? Se expor. Se expor ao mercado vendendo, se expor ao mercado também indo em evento, conversando com as pessoas, conversando com seus clientes. Você tem que se expor, você tem que fazer coisas que não escalam, né? É meio batido, essa frase é meio batida, eu acho que ela é muito mal interpretada, mas esse é o lance, tipo, você só vai conseguir fazer coisas que escalam quando você faz coisas que não escalam. Ir num evento não é escalável, conversar, pegar um cliente seu da sua base de 300, 400 você já vendeu, pegar um cliente seu e marcar 1 hora de conversa com ele, não escala isso, mas é importante por quê? Porque é aí que você, tendo esse contato que você vai conseguir entender o que você precisa fazer de fato, você entendeu? E que você vai se abrir as possibilidades de você virar e falar assim, cara, apareceu uma oportunidade aqui que eu não tinha a mínima ideia que existia essa oportunidade quando eu comecei a minha empreitada, mas ela apareceu porque eu me expus, então eu vou aproveitar essa oportunidade. Então acho que se expor é uma coisa que você tem que fazer também no seu primeiro ano de startup. Boa. Para finalizar aqui, você falou 2 coisas boas que eu queria usar aqui, né? Você falou, cara, nem sei falar essa palavra aqui, serendipity, né? Qual que é a palavra aí? Fala aí pra galera aí. Pra galera serendipidade, mas é serendipity, a palavra certa, né? Foi a brasileirada. O que que acontece, tem livro disso, assim, lá no Vale do Silício, que é onde surgiram as maiores startups do mundo e tal, não sei o quê, foram entender, né, por que dá certo, por que lá aconteceu isso, por quê, né, por que é lá, não é em outro lugar, agora hoje em dia é mais em outros lugares, mas por que foi lá? E aí a conclusão que eles chegaram era por causa dessa teoria aí, dessa palavra aí, então você quer entender, acho que, porque o que é, eu acho que o Moacir explicou aí melhor do que eu nem sei pra pronunciar essa palavra aqui. Então, assim, é muito do que o porquê o Vale do Silício deu certo, tá em torno dessa teoria aqui.
E acho que, assim, você falou de oportunidade, cara. E eu escutei um podcast essa semana que o cara falou assim, as melhores oportunidades são as que você cria. E eu achei isso muito louco, porque tem uma sala de reunião aqui na Docket que tem um quadro, e outro dia eu tava lendo os quadros que tem aqui, né, na sala de reuniões, e um dos quadros estava falando exatamente isso, que as melhores oportunidades você que cria. Então, óbvio que vai aparecer, aí pegando esse seu exemplo da RD, então, pô, você apareceu uma oportunidade, alguém chegou pra você e falou, pô, você não quer ir e tal, não sei o que, você, blá, 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 porra, né, aí cabe a você abraçar ou não, e aí isso pode mudar o jogo. Agora, como que você cria a oportunidade, né? Porra, você intencionalmente fala, não, eu vou nesse evento, quais são os próximos eventos que vão ter? Então, eu vou na RD, eu tô intencional nisso, igual o negócio da cultura, né? Eu tô intencional. Então, você tá criando a oportunidade, né? Então, é um pouco diferente também. Ao invés de você esperar acontecer e você ter que agarrar, não, quais são as que você pode abraçar, né? Quais são as que você pode criar? Então, eu ouvi muito essa semana de oportunidade e no final do dia a gente tem que estar criando, né? E é isso, cara. Às vezes as pessoas querem, pô, isso não vai dar em nada. Aí já desiste sem tentar. Outra coisa que aconteceu muito essa semana aqui na Docket, né? A gente tava com algumas coisas, pô, e alguns times estavam, porra, mas isso, pô, vamos tentar, cara. Vamos tentar, vamos dar o nosso melhor. E se não funcionar, beleza. A gente tem a consciência tranquila que a gente tentou e não funcionou. Mas assim, não vamos desistir antes de tentar. E isso linka com esse negócio da oportunidade. As melhores são as que você cria, mas tem que saber aproveitar as que aparecem aí no dia a dia, né? Que é aquela parada da sorte, né? A sorte é o encontro da preparação, mas é a oportunidade, né? Se a gente tivesse que ter uma fórmula, mais ou menos. Sim. Fechou? É isso aí, cara. Fechamos, muito bom. Se você ouviu até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Me siga lá no Instagram, é @moacirmoda. O Rodrigo é Lopes P. Rodrigo. E vamos trocar ideia, cara. Me manda uma mensagem lá no Instagram falando o que você achou, se você tem algum comentário, alguma sugestão, algum feedback. O seu comentário vai ser super bem-vindo. E, cara, a gente tá aqui pra trocar ideia e pra desmistificar o negócio, né? Acho que falar um pouco da realidade, de mostrar, assim, que... Acho que uma conclusão que a gente chegou aqui é que a gente não sabia muito o que tava fazendo também e meio que deu sorte ali de acertar. Então, isso também cria um pouco o cara perfeito, que tinha um plano e que deu certo, porque ele planejou, ele teve a visão. Cara, o dia a dia é bem mais turbulento do que isso. Então, manda mensagem lá pra gente e... É isso. Valeu, Rodrigão. Mensagens, palavras finais. Valeu, cara. Aí? Não, você tá falando do meu Instagram aí, eu acho que ano que vem aí devo estar mais presente nas redes aí para conversar com a galera aí. É isso, beleza? Valeu, pessoal. Obrigado, um abraço. Valeu, falou, tchau, tchau.